Ele a deixou para trás apenas para encontrá-la anos depois, de mãos dadas com uma menininha que se parecia exatamente com ele. Leonardo Braga não acreditava em coincidências. Ele acreditava em controle, em resultados calculados, em as coisas acontecendo exatamente de acordo com o planejado. Então, quando o convite para uma gala de caridade de alto perfil chegou à sua caixa de entrada, ele aceitou sem pensar muito nisso. Era apenas mais uma noite de apertos de mão, networking e sorrisos educados. Uma dedução fiscal em um terno de grife. Ele não esperava nada diferente, mas o universo tinha outros planos. O evento foi realizado no Salão de Arte Metropolitano, um lugar que ele não visitava há anos. Ao sair de seu carro preto elegante, tudo ao seu redor parecia estéril e roteirizado, exatamente como ele gostava. Até que ele entrou. A multidão estava densa, com rostos familiares do mundo dos negócios, jornalistas, políticos e socialites vestidos para impressionar. Ele estava no meio de uma conversa com um capitalista de risco sobre investimentos offshore, quando um lampejo de movimento chamou sua atenção do outro lado da sala. Uma mulher parada perto da escadaria de mármore, com uma menininha agarrada à sua mão. A risada da criança era leve, sem filtros e cheia de vida. E a mulher, ela, Mariana, ele não a via há 4 anos, desde a noite em que ela partiu, sem bater a porta ou derramar uma única lágrima. Aquela noite o assombrara. Ela o havia olhado com mais silêncio do que fúria. Disse: "Você estava com ela." E foi embora. Ele não a perseguiu. Ele havia ficado parado no meio de seu apartamento, paralisado pela verdade do que havia feito, e a vira desaparecer. Ele pensou que o tempo dissolveria a memória dela. Ele estava errado. Agora, parado nesta sala luxuosa cercada por lustres de cristal e conversas vazias, ela estava bem ali. Seus cabelos estavam mais longos, mais escuros, sua figura menor do que ele se lembrava, como se a vida tivesse pedido muito dela. Mas seus olhos ainda eram os mesmos, claros, tempestuosos, azul acinzentados como um céu antes da chuva. A criança ao lado dela olhou para ela, depois se virou para Leonardo, e algo dentro dele se aquietou. Os olhos da menina eram da mesma tonalidade de azul que os dele. Seus cabelos, um castanho escuro, quase preto. Algo em sua expressão, curiosa, observadora, séria, fez seu coração vacilar. Ele deu um passo em direção a elas, o pulso acelerado, mas Mariana percebeu primeiro. Seu corpo enrijeceu imediatamente, e ela instintivamente puxou a menina um pouco mais para perto. Seu olhar travou no dele. Ela não sorriu, não piscou, apenas o observou como uma ameaça para a qual ela havia se preparado. Quando ele finalmente parou na frente dela, sua garganta seca, ele tentou encontrar palavras que não soassem ensaiadas. "Mariana", ele disse, baixo e incerto. Ela o encarou, imóvel. "Leonardo." A voz dela era calma, monótona, muito uniforme. "Faz muito tempo." Ele assentiu. "Eu não esperava vê-la aqui." Ela inclinou a cabeça ligeiramente. "Não, tenho certeza que não." Os olhos dele desviaram para a criança, mas antes que ele pudesse perguntar algo, Mariana o interrompeu. "Não," ela disse bruscamente. "Ela não é sua. É." A frase o atingiu com a força de um acidente de carro. Ele não reagiu a princípio, apenas ficou ali, piscando, como se não a tivesse ouvido. "Mariana." "Não," ela disse novamente, mais firmemente desta vez. "O que quer que você esteja pensando, não. Você não tem o direito de perguntar. Você não tem o direito de se perguntar. Você perdeu esse direito há muito tempo." Ele olhou para a menina novamente. Ela o encarou de volta, silenciosa, curiosa, alheia à tempestade que passava entre os adultos à sua frente. "Ela se parece..."
Ele começou, mas Mariana balançou a cabeça. Ela não é sua, ela repetiu. Boa noite, Leonardo. E assim, ela se virou. Sem drama, sem cena, apenas sua figura recuando e o som suave dos sapatos de uma criança clicando no chão de mármore enquanto desapareciam na multidão. Leonardo ficou paralisado, cercado por riqueza, poder e pessoas que nem sequer perceberam que ele estava se desintegrando. A gala continuou sem ele, a música tocando, copos tilintando em celebração de causas com as quais ninguém realmente se importava. Mas dentro dele, algo havia mudado, algo real. E pela primeira vez em anos, Leonardo Braga não se sentia no controle. Ele sentiu arrependimento, ele sentiu perda, e ele sentiu algo terrivelmente próximo da esperança. Os dias seguintes à gala passaram em um borrão para Leonardo. Ele cumpria as rotinas de sua empresa, participava de reuniões de diretoria, assinava propostas de investimento e fazia os mesmos discursos polidos que sempre lhe rendiam aplausos da sala. Mas nada disso o acalmava. Nada o distraía da imagem de Mariana parada naquele salão, sua mão protetoramente envolta na da menininha, sua voz cortante e fria ao lhe dizer, sem hesitação, que a criança não era dele. Ele tentou se convencer a deixar para lá. Ela havia tomado sua decisão. Ela havia ido embora. E se aquela menina realmente não fosse sua filha, então isso deveria ter terminado ali. Mas ele não conseguia parar de pensar nela. Não apenas Mariana, a menina. Os olhos dela, sua intensidade tranquila, a familiaridade não dita em sua expressão, que o abalava mais do que ele se importava em admitir. Aquela noite havia despertado algo profundo dentro dele que se recusava a se calar. Ele não sabia se era culpa, ou anseio, ou algo ainda mais aterrorizante. Instinto. Pela primeira vez em anos, Leonardo saiu mais cedo do escritório. Ele sentou-se sozinho em sua cobertura, olhando para fotos antigas que não via desde o término. Mariana sorrindo na praia. Mariana com o cabelo molhado da chuva, enrolada em um de seus suéteres velhos. Mariana adormecida em seu peito nos primeiros dias, antes que ele estragasse tudo. Naquela época, ele estava construindo seu império, subindo cada degrau à vista, convencendo-se de que o amor esperaria enquanto ele perseguia um legado. Mas o tempo não esperou. E ela também não. Incapaz de afastar a sensação, ele se viu procurando alguém com quem não falava há anos. Ricardo, um velho amigo em comum que ainda frequentava os mesmos círculos de Mariana. Ele não perguntou diretamente, não mencionou a criança. Em vez disso, ele casualmente mencionou a gala e disse que havia visto alguém que não esperava. Ricardo hesitou a princípio. Então disse o que Leonardo não queria ouvir, mas precisava saber. Sim, Mariana passou por muita coisa. Mãe solteira, fortíssima. Ela está trabalhando como enfermeira agora. Não é fácil, mas ela está bem. O nome da filha dela é Sofia, criança fofa. Esse nome ecoou na mente de Leonardo muito depois que a ligação terminou. Sofia. Um nome que ele nunca ouvira, mas de repente não conseguia esquecer. Ele sentou em seu carro mais tarde naquela noite, estacionado em frente a uma pequena clínica no lado tranquilo da cidade, onde Ricardo disse que Mariana trabalhava. Ele se odiava por estar ali, parecia invasivo, mas ele não conseguia ficar longe. Ele esperou até pouco antes do fechamento, e então a viu. Mariana saiu pelas portas da frente, vestindo scrubs pálidos, com o cabelo preso em um coque cansado, parecendo completamente diferente da mulher confiante que ele vira na gala. Ela parecia exausta, real, humana. Alguns segundos depois, Sofia surgiu da entrada dos funcionários, segurando a mão de uma mulher mais velha de rosto gentil, provavelmente uma colega de trabalho, ajudando com os cuidados infantis.
Sofia viu Mariana e correu para seus braços. Ela riu enquanto era pegada no colo, envolvendo os braços no pescoço da mãe. E Mariana sorriu, um sorriso de verdade, suave e quente, do tipo que Leonardo se lembrava de outra vida. Esse foi o momento em que ele percebeu o que mais o assustava. Não era que a criança pudesse não ser dele, era que ela pudesse ser, que Mariana a estava criando sozinha, que ele havia perdido anos, primeiros passos, primeiras palavras, joelhos ralados e histórias para dormir. A ideia disso o esvaziou por dentro. Ele podia lidar com a dor, ele podia lidar com o arrependimento, mas a ideia de uma filha que ele não conhecia, isso o despedaçava. Na manhã seguinte, ele não foi ao escritório. Em vez disso, ele entrou em uma cafeteria tranquila, perto da clínica, com um único objetivo: vê-la novamente. Conversar com ela como um ser humano, sem orgulho, sem defesa. Quando Mariana entrou com Sofia, ambas agasalhadas contra o vento, Leonardo se levantou de seu assento perto da janela. Ela congelou quando o viu. Seus olhos se estreitaram. O que você está fazendo aqui, Leonardo? Ela perguntou, sua voz baixa, mas firme. Eu não estou aqui para brigar, ele disse, levantando as mãos ligeiramente. Eu queria conversar, só por um minuto. Mariana olhou para Sofia, que estava ocupada espiando a vitrine de doces, e depois de volta para ele. Você não tem o direito de aparecer em nossas vidas agora e pedir nada. Eu não estou pedindo, ele disse cuidadosamente. Eu só quero a verdade. A mandíbula dela se tensou. Que? Você já ouviu? Eu não acredito, ele disse suavemente. E eu acho que você também não acredita. Mariana o encarou. Por um momento, Leonardo pensou que ela poderia mandá-lo ir embora. Mas então Sofia puxou sua mão e pediu um muffin, quebrando a tensão. Tudo bem, Mariana disse finalmente. 10 minutos, mas não aqui. Eles saíram. O vento estava forte e Sofia segurava um muffin quente enquanto caminhavam. Leonardo olhou para a menininha ao lado dela, seu peito doendo com o peso de tudo o que ele não sabia sobre ela. Por que você mentiu? Ele perguntou, sua voz rouca. Mariana não respondeu a princípio. Então ela disse: porque você já fez sua escolha uma vez. Eu não ia te dar a chance de ir embora de novo. Leonardo engoliu em seco. Você está certa. Eu cometi um erro, o maior da minha vida, mas eu não estou indo embora agora. Os olhos de Mariana estavam cansados, mas firmes. Não é mais só sobre mim. Você não pode aparecer e esperar que uma porta se abra. Eu não espero nada, ele disse, mas continuarei aparecendo de qualquer maneira. E com isso ela foi embora de novo, de mãos dadas com Sofia. Mas desta vez ela não olhou por cima do ombro com raiva. Ela olhou para trás apenas uma vez, e seus olhos disseram outra coisa. Não é adeus. Ainda não. Leonardo começou a reorganizar sua vida de maneiras que ele não se achava capaz. Para um homem que antes prosperava com estrutura, precisão e distanciamento, seus dias começaram a se confundir com um tipo de energia inquieta que ele não conseguia explicar. Todas as manhãs ele se via perto da clínica, não para interferir, não para confrontar, mas simplesmente para estar perto, para lembrá-la de que ele não estava desaparecendo novamente. Ele trouxe café, uma vez, deixou-o na porta da frente com um bilhete adesivo que dizia: sem expectativas, apenas tentando. No dia seguinte, ele se foi, e embora ela nunca tenha reconhecido, ele interpretou como um sinal de que ela havia aceitado o gesto. Ele apareceu novamente e novamente depois disso. Mariana não facilitou as coisas.
Ela manteve sua distância, emocional e fisicamente, e mal disse mais do que um aceno educado quando seus caminhos se cruzaram. Mas ele viu a mudança, lenta e sutil. A maneira como ela não desviava o olhar tão rapidamente quando seus olhos se encontravam. A maneira como ela deixou Sofia acenar para ele sem puxá-la de volta. A maneira como ela, uma vez, demorou alguns segundos a mais do que o necessário do lado de fora da clínica, fingindo checar o telefone. Foi Sofia quem quebrou a parede primeiro. Uma tarde, enquanto Mariana conversava com outra enfermeira, Sofia se aproximou de Leonardo, que estava sentado em um banco próximo, fingindo ler e-mails. Ela parou na frente dele, com as mãos atrás das costas. Então, apontou para os sapatos dele. Eles são muito brilhantes, ela disse seriamente. Ele sorriu. Você acha? Ela assentiu. Minha mãe diz que sapatos brilhantes significam que alguém está se esforçando demais. Leonardo riu apesar de si mesmo. Ela não está errada. Sofia inclinou a cabeça. Você está muito aqui. Acho que sim, ele disse. Você está aqui pela minha mãe? Estou aqui por vocês duas, ele respondeu honestamente. Ela olhou para ele por um longo momento como se estivesse tentando descobrir se isso era permitido. Então ela deu de ombros. Tudo bem, mas eu não gosto de café. Se você trouxer algo, traga chocolate quente. Leonardo não dormiu muito naquela noite. Ele continuava pensando em como ela havia falado com ele casualmente, em como havia parecido natural. Ele não ousou acreditar muito rapidamente, mas aquele único momento lhe deu mais esperança do que qualquer outra coisa nos últimos 4 anos. No dia seguinte, ele trouxe chocolate quente. 2 xícaras, uma para Sofia com chantilly extra e uma para Mariana, com seu nome escrito na tampa. Ela não disse obrigado, mas pegou a bebida. E isso foi o suficiente. Ele começou a aprender os ritmos delas. Quando Sofia era mais falante, quando Mariana estava exausta depois de longos turnos, quais dias elas caminhavam até o parque depois do trabalho e quais dias elas iam direto para casa. Ele nunca forçou. Ele nunca pediu mais. Ele simplesmente se colocou à disposição. Uma presença constante em suas vidas. E com o tempo, Mariana começou a baixar a guarda. Em uma quinta-feira chuvosa, Leonardo ofereceu-se para acompanhá-las até o carro com um guarda-chuva. Mariana, pega de surpresa pela chuva repentina, aceitou sem muita resistência. Enquanto caminhavam, Sofia perguntou se ele tinha filhos. Leonardo hesitou, então disse calmamente: Não que eu soubesse. Mariana olhou para ele, sua expressão ilegível. Sofia assentiu. Que bom. Assim, talvez você não me esqueça? Nenhum dos adultos respondeu, e o silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que a chuva. Mais tarde naquela noite, Leonardo sentou-se em seu apartamento, olhando para o horizonte da cidade, pensando naquela frase simples: Talvez você não me esqueça. A verdade o atingiu mais forte do que ele esperava. Sofia já o sentia pairando em sua vida, em algum lugar entre estranho e algo mais, e ela não sabia se deveria confiar nisso ainda. Mas ela notou, ela queria acreditar. Leonardo não conseguia escapar do peso do que isso significava. Que ela passou 4 anos sem conhecê-lo, e ainda assim, algo dentro dela estava aberto à ideia. Isso o fazia querer lutar mais. Mariana ligou para ele na manhã seguinte. Era a primeira vez que ela ligava para ele em anos. Você pode nos encontrar no parque? Ela perguntou, sua voz baixa. Ele disse sim antes que ela pudesse explicar. Eles se encontraram perto dos balanços. Sofia estava correndo com outras crianças, rindo, seus cachos pulando enquanto ela se movia. Mariana estava com os braços cruzados, não defensiva, apenas reservada.
Eu não liguei porque mudei de ideia, ela disse. Eu liguei porque preciso entender o que você está fazendo. Eu estou tentando, ele respondeu. Tentando fazer o que exatamente? Estar na vida dela? Na minha? Fazer você se sentir melhor? Ele respirou fundo. Eu não preciso me sentir melhor. Eu preciso ser responsável. Mariana desviou o olhar, observando Sofia perseguir outra menininha pela grama. Você não pode compensar 4 anos. Eu sei, ele disse, mas eu posso aparecer pelos próximos 4 e todos os anos depois disso. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ainda sem olhá-lo, ela disse: ela não sabe que você pode ser o pai dela. O ar entre eles mudou instantaneamente. Pareceu afiado, elétrico, como se algo grande tivesse acabado de ser dito em voz alta pela primeira vez. Eu suspeitava, Leonardo disse gentilmente. Ela era um bebê quando eu fui embora, Mariana sussurrou. E depois do que aconteceu, eu não confiava em você. Eu não queria passar por um teste ou uma briga. Eu só queria criá-la em paz. Eu entendo. Mas agora? Ela hesitou. Agora ela está fazendo perguntas, e eu não quero mentir para ela. Leonardo sentiu seu coração apertar. Então o que acontece agora? Mariana finalmente se virou para ele, e em seus olhos ele viu medo, mas também honestidade. Eu não estou prometendo nada, ela disse. Mas se você realmente quer conhecê-la, se você é sério, então talvez seja a hora de todos nós pararmos de fingir. Ele não respondeu com palavras. Ele simplesmente assentiu, sua mandíbula tensa, seus olhos ardendo, porque no fundo ele sabia que este era o começo de algo que poderia mudar tudo. E desta vez ele não fugiria. Leonardo nunca havia abordado nada em sua vida sem um plano, mas quando se tratava de Sofia, toda a estrutura em que ele um dia confiara desmoronou. Não se tratava de negociação ou estratégia, mas de presença, presença real e consistente. Após aquela conversa no parque, algo entre ele e Mariana mudou. Ela não era exatamente acolhedora, mas também não o estava mais excluindo. Ela o permitiu em seu mundo em pequenas doses, manhãs de fim de semana no playground, jantares rápidos em um café próximo, a ocasional entrega ou busca na pré-escola. Tudo era experimental, como se ela o estivesse testando. E ele entendeu o porquê. Ele lhe dera todos os motivos para duvidar dele, mas desta vez ele não hesitou sob o peso da cautela dela. Ele a acolheu, porque o único caminho a seguir era ganhar o que ele havia jogado fora. Sofia, por outro lado, não carregava o mesmo medo. Ela era curiosa, brilhante, sem filtros, da maneira que só as crianças podiam ser. Ela começou a fazer desenhos dos 3, bonecos de palito com nomes rotulados, sempre com um sol no canto e grandes sorrisos tortos. Ela contou à professora na escola que Leonardo era seu amigo que sempre volta, e algo nisso o esmagou e o curou ao mesmo tempo. Ele ainda não era seu pai de nome, mas ela já sentia que ele era algo estável, algo permanente, e isso era mais do que ele merecia. Uma noite, Mariana o convidou para acompanhá-los em um pequeno evento escolar. A turma de Sofia tinha uma noite em família, onde os alunos apresentavam pequenos projetos de arte e cantavam músicas sobre a comunidade. Leonardo chegou cedo, vestido com um suéter azul marinho em vez de seu terno impecável, segurando um pequeno buquê de margaridas para Sofia. Quando ela o avistou no corredor, correu a toda velocidade e o abraçou pela cintura. "Você veio!" ela disse, como se houvesse alguma dúvida. Ele se ajoelhou e lhe entregou as flores, observando os olhos dela se iluminarem. "Você pegou minhas favoritas?" ela exclamou. Mariana estava por perto, observando a troca em silêncio. Ela não disse muito a princípio,
mas ele notou sua expressão suavizar, apenas ligeiramente, como sempre acontecia quando Sofia estava feliz. A sala de aula estava cheia de paz e artesanato colorido de papel colado nas paredes. O desenho de Sofia, minha família, estava preso ao quadro perto da janela. Leonardo o viu antes que ela dissesse qualquer coisa. 3 figuras. Uma com cabelos castanhos longos, rotulada Mamãe. Uma menor com cachos e um vestido rosa. Eu. E uma figura mais alta, desenhada com cabelos escuros e pontos azuis para os olhos, rotulada simplesmente Leonardo. Ele ficou na frente da imagem por mais tempo do que pretendia. Mariana se juntou a ele, sua voz baixa. Ela desenhou isso sem me dizer. Eu não sabia que ela tinha começado a colocar seu nome. Eu não pedi a ela, ele disse gentilmente. Eu sei, ela respondeu. É por isso que importa. Após a apresentação, eles compartilharam uma refeição tranquila em uma lanchonete próxima. Sofia adormeceu na cabine antes da sobremesa, com a cabeça no ombro de Mariana, um lápis de cera ainda apertado em sua mão. Leonardo observou os dois e percebeu como isso poderia nunca ter acontecido. Quão perto ele havia chegado de passar por aquela gala e nunca saber o que havia perdido. Eu acho que devemos fazer o teste, Mariana disse de repente. Ele olhou para cima. O quê? O teste de paternidade, ela disse, os olhos em sua filha dormindo. É hora. Ele engoliu em seco. Você tem certeza? Ela assentiu. Não porque eu precise de confirmação, eu já sei, mas um dia ela vai perguntar, e eu quero poder dar a ela a verdade, não um palpite, não um talvez, algo real. Ele estendeu a mão sobre a mesa e colocou a mão sobre a dela. O que quer que o resultado diga, eu não estou indo embora. Eu sei, ela sussurrou. É por isso que estou pronta. Na semana seguinte eles foram juntos. Leonardo insistiu que fossem a uma clínica particular onde as coisas seriam tratadas discretamente. Mariana segurou a mão de Sofia o tempo todo, enquanto Leonardo preenchia os formulários, sua mão tremendo ligeiramente ao assiná-los. O teste foi simples, apenas uma coleta de saliva, e Sofia nem sequer piscou. Isso é como ciência? Ela perguntou, e Leonardo riu. Exatamente como ciência, ele disse. Eles foram informados de que os resultados levariam alguns dias. Parecia esperar por um veredito, embora seu coração já soubesse. Aqueles 3 dias foram os mais longos de sua vida. Ele evitou seu escritório, desligou o telefone e ficou perto de casa. Cada batida na porta ou zumbido de seu telefone fazia seu pulso disparar. Quando o envelope finalmente chegou, ele não o abriu imediatamente. Em vez disso, ele dirigiu até o apartamento de Mariana. Ela já estava esperando, Sofia colorindo no chão, enquanto um filme tocava suavemente ao fundo. Ele entregou o envelope a ela, mas ela balançou a cabeça. Você deveria abri-lo, ela disse. Com as mãos trêmulas, ele rasgou o papel, puxou a única página e leu as palavras que fizeram sua respiração falhar. Probabilidade de paternidade, 99.999%. Sua garganta apertou e seus olhos se encheram antes que ele pudesse impedi-los. Mariana se aproximou, descansando uma mão gentilmente em seu braço. Ele olhou para cima, com a voz falhando. Ela é minha? Ela sempre foi, ela disse suavemente. Sofia olhou para cima do chão, não entendendo a gravidade total do que acabara de ser confirmado, mas sorrindo para a maneira como sua mãe e Leonardo estavam parados próximos um do outro. Vamos comemorar agora? Ela perguntou. Leonardo se ajoelhou ao lado dela e a puxou para seus braços. Sim, ele disse, sua voz embargada. Vamos. E naquele momento, cercado por lápis de cera e desenhos animados e luz amarela suave,
Leonardo Braga finalmente entendeu o que significava ter tudo. E, mais importante, o que significava lutar por isso. Leonardo pensou que o teste mudaria tudo, que saber a verdade lhe daria imediatamente um lugar legítimo na vida de Sofia, mas, em vez disso, tornou a realidade mais pesada. Ele tinha provas agora, inegáveis, científicas, mas ainda sem um roteiro de como assumir a paternidade depois de 4 anos de ausência. Não havia guias para recuperar o tempo perdido, nenhuma maneira garantida de construir confiança com uma criança cujas primeiras memórias não o incluíam. O que o teste lhe deu foi permissão. O que ele precisava conquistar era pertencimento. Mariana estava quieta nos dias que se seguiram. Ela não se afastou, mas também não se apressou em direção a nada. Ela o observava cuidadosamente, da mesma forma que alguém observaria uma trégua frágil, perguntando-se quando ou se ela se quebraria. Ela o deixou buscar Sofia na pré-escola uma tarde e a professora sorriu para ele e disse: "Ela fala muito sobre você agora. Você deve ser muito especial." Aquele momento o atingiu mais forte do que ele esperava. Ele percebeu, parado naquele corredor coberto de desenhos de giz de cera e pôsteres de alfabeto, que não estava lutando por algo abstrato. Ele estava lutando por histórias para dormir, por aniversários perdidos, por pequenos dedos apertando sua mão nas travessias e perguntas inocentes no jantar. Uma noite, depois que Sofia foi para a cama, Leonardo e Mariana sentaram-se juntos no sofá desgastado de seu apartamento, o silêncio denso, mas não desconfortável. Ele a observou enquanto ela rolava pelas fotos em seu telefone, imagens de Sofia bebê, aprendendo a andar, pintando com as mãos, vestida de abóbora para o Halloween. Cada foto era uma pequena ferida, linda e dolorosa. Leonardo havia perdido tudo isso. "Eu deveria ter estado lá", ele disse calmamente. Mariana não respondeu imediatamente. Então ela olhou para cima e disse: "Você não estava pronto." Ele assentiu lentamente. "Eu não estava. Mas eu ainda deveria ter tentado." "Você está aqui agora", ela disse. "E ela sabe disso." Eles ficaram assim por um tempo, sem promessas, sem declarações dramáticas, apenas 2 pessoas lentamente reconhecendo o que ainda estava quebrado e o que talvez pudesse ser reconstruído. Nas semanas seguintes, Leonardo se integrou à vida diária deles de maneiras pequenas e consistentes. Ele ajudou Sofia com quebra-cabeças, leu para ela livros que ela o fazia repetir 3 vezes seguidas, preparou seu almoço quando Mariana estava atrasada e até começou a aprender a trançar seus cabelos, o que Sofia achava hilário e adorável. Ele não tentou substituir nada. Ele apenas se tornou parte do que já existia, uma nova camada, um ritmo constante. Mariana começou a baixar partes de sua armadura. Uma manhã, ela ligou para ele em pânico porque Sofia estava com febre e ela tinha que sair para um plantão no hospital. Leonardo não hesitou. Ele passou o dia inteiro com ela, fazendo sopa, construindo fortes de travesseiro e assistindo desenhos animados. À noite, Sofia estava dormindo em seu peito e Mariana voltou para casa e os encontrou emaranhados no sofá, uma paz tranquila entre eles. Ela não disse nada a princípio, apenas ficou na porta com a mão cobrindo a boca, os olhos brilhando. "Você não precisava ter ficado o dia todo", ela sussurrou. Leonardo sorriu suavemente. "Eu não iria a lugar nenhum." Outra noite, eles jantaram juntos, apenas os 2, pela primeira vez em anos. Eles não falaram sobre o passado. Em vez disso, falaram sobre o amor de Sofia por dinossauros,
a arrecadação de fundos que Mariana estava organizando no hospital e o pequeno jardim que Leonardo havia começado em seu terraço, que Sofia insistiu que ele chamasse de A Fazenda das Borboletas. Foi a primeira vez que Mariana riu na frente dele em muito tempo, riu de verdade, com todo o rosto, como se tivesse esquecido por um momento o que havia acontecido antes. Depois da sobremesa, quando a conta chegou e ele estendeu a mão para pagá-la, ela tocou seu pulso gentilmente. Você nem sempre precisa provar algo, ela disse. Não se trata de provar, ele respondeu. É sobre estar aqui, é sobre aparecer todos os dias até que seja apenas esperado. Mariana olhou para ele por um longo tempo. Você não é a mesma pessoa que eu deixei. Ele a encarou sem vacilar. Não, espero que não seja. Eles saíram do restaurante em silêncio, mas não foi estranho. O ar entre eles havia mudado, mais denso com possibilidades. No caminho de volta, Sofia ligou para eles do telefone de Mariana, apenas para dizer boa noite, e quando Leonardo disse, Eu te amo, Sofia respondeu com um Eu também te amo, sonolento e automático, antes de desligar. Era pequeno, mas era tudo. Naquela noite, Leonardo ficou na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade pulsarem e cintilarem. Sua vida sempre foi definida por sua capacidade de construir e vencer, de controlar resultados. Mas agora, a coisa mais valiosa que ele tinha era algo que ele não podia forçar ou comprar. Tinha que ser nutrida, lentamente, honestamente. Ele nunca se sentiu tão vulnerável ou tão vivo. Ele não sabia o que o próximo capítulo reservaria, mas ele sabia que estaria lá para escrevê-lo, com elas. A estação começou a mudar. Os primeiros sinais da primavera apareceram na cidade, verdes, suaves, florescendo nas árvores, dias mais longos e o tipo de brisa que insinuava calor em vez de avisar sobre o frio. Leonardo sentiu isso em sua própria vida também, essa mudança sutil, esse degelo silencioso. As coisas entre ele e Mariana não estavam mais no limbo. Elas não eram mais definidas por arrependimento ou defensiva, mas por algo muito mais complexo e frágil. A reconstrução. Ele sabia como reconstruir empresas, reputações, fortunas, mas reconstruir a confiança, reconstruir a família, isso era um território novo. E ainda assim, ele o enfrentou da única maneira que sabia, totalmente, implacavelmente, com tudo o que tinha. Ele e Mariana não estavam oficialmente juntos, não da maneira que as pessoas esperavam quando ouviam o pai está de volta ao cenário. Não havia rótulos, nem declarações, nem reconhecimento público do que eles eram ou do que estavam se tornando. Mas eles estavam juntos da maneira que importava. Ela o deixou entrar. Ele estava lá para buscar na escola, para consultas médicas, para histórias de ninar e manhãs de sábado cheias de cereal derramado e desenhos animados. Às vezes, depois que Sofia ia dormir, eles sentavam juntos em seu pequeno sofá, ombros se tocando, e assistiam a filmes antigos sem dizer uma palavra. Às vezes eles falavam sobre nada, livros, manchetes, coisas bobas que Sofia havia dito naquele dia. Às vezes eles não precisavam falar nada. Em uma tarde de domingo, Sofia perguntou se eles poderiam ir aos jardins botânicos. Mariana tinha um turno atrasado, então Leonardo a levou sozinha. Ele preparou lanches, encontrou o suéter favorito dela e até se lembrou de trazer lenços de papel, porque da última vez que foram, Sofia havia chorado quando uma borboleta pousou em sua cabeça. Nos jardins, ela correu na frente, saltitando de flor em flor, sua curiosidade ilimitada. Ela lhe contou sobre as cores, sobre quais a faziam sentir feliz ou sonolenta ou corajosa.
E quando eles se sentaram debaixo de uma árvore perto do lago de Carpas, ela olhou para ele e disse: "Você é meu pai, certo?" Leonardo congelou. Ela nunca havia dito isso em voz alta antes, nunca perguntado diretamente. Sua garganta apertou. Ele olhou para ela, aqueles grandes olhos azuis o observando tão seriamente, tão sinceramente, como se ela estivesse carregando aquela pergunta por dias. "Sim", ele disse finalmente. "Eu sou seu pai." Ela piscou, então sorriu. "Eu pensei que sim." E assim, ela se encostou ao lado dele e começou a mastigar fatias de maçã como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando Mariana chegou em casa naquela noite, Sofia correu para seus braços e anunciou a notícia. "Eu perguntei a ele e ele disse sim. Ele é meu pai." Mariana encontrou os olhos de Leonardo do outro lado da sala e pela primeira vez ela não hesitou com a palavra. Ela assentiu e sussurrou: "Ele é." Aquele momento solidificou algo. Deu forma a tudo o que eles vinham contornando. Não se tratava mais de testes de paternidade. Não se tratava nem mesmo de perdão. Tratava-se de assumir os papéis que eles há muito resistiam por medo. E Leonardo, pela primeira vez, permitiu-se sentir isso de verdade. Ele era um pai. E ele queria, mais do que tudo, ser um parceiro também. Ele começou a passar mais noites no apartamento delas. Às vezes ele dormia no sofá, às vezes não. Ele começou a deixar roupas extras em uma gaveta. Sofia começou a chamá-lo para tudo: meias perdidas, sonhos assustadores, ajuda para abrir caixas de suco. Mariana não resistiu. Ela deixou acontecer. Lentamente, constantemente, começou a parecer uma família. Mas nem todos viam assim. Uma noite, a irmã de Mariana, Raquel, visitou. Ela não via Leonardo desde os dias antes do término, e quando ela entrou e o encontrou na cozinha cozinhando o jantar, ela enrijeceu imediatamente. "O que ele está fazendo aqui?" ela perguntou sem se preocupar em baixar a voz. Mariana largou o livro que estava lendo e se levantou. "Ele tem ajudado com Sofia." Raquel zombou. "Ajudando? Estamos fingindo que os últimos 4 anos não aconteceram?" Leonardo não respondeu. Ele apenas continuou mexendo a panela no fogão, as mãos apertadas em volta da colher. Mariana foi até sua irmã, calma, mas firme. "Eu não estou fingindo nada. Eu me lembro de cada minuto do que aconteceu. Mas eu também vejo quem ele é agora, e eu sei o que ele significa para Sofia." "Ela não precisa de alguém que foi embora", Raquel disse, sua voz afiada. "Ela precisa de alguém que voltou e ficou", Mariana rebateu. "E é exatamente o que ele está fazendo." Raquel foi embora logo depois, claramente não convencida. Leonardo não disse uma palavra sobre isso. Ele não tentou se defender. Mas mais tarde, naquela noite, quando Mariana o encontrou na varanda, ele olhou para ela e disse: "Eu sei que ainda preciso provar que mereço isso." "Você não precisa provar a ela", Mariana disse. "Apenas continue provando a nós." Naquela semana, Leonardo iniciou o processo de mudança de seu testamento, adicionando Sofia como sua herdeira legal. Ele criou um fundo universitário em seu nome. Ele conversou com um advogado sobre a possibilidade de reconhecimento legal, não por ego ou reivindicação, mas porque ele queria estar lá, de todas as maneiras, oficiais, não apenas nos momentos tranquilos. Mariana hesitou a princípio, não por medo, mas por instinto de proteger. Mas quando ela viu o quão sério ele era, o quanto isso não se tratava de controle ou de apagar o passado, ela concordou em seguir em frente. Eles contaram a Sofia juntos, sentados no tapete de seu quarto, cercados por bichos de pelúcia. Leonardo explicou o que isso significava e quando ele disse:
Isso só significa que eu sempre estarei lá, não importa o quê. Sofia assentiu solenemente e disse: Ok, mas você já está. Naquela noite, depois que ela adormeceu, Leonardo segurou a mão de Mariana enquanto eles sentavam aos pés da cama. Ela sabe que somos dela, ele disse calmamente. Mariana encostou a cabeça no ombro dele. E eu acho que estou começando a acreditar que você é nosso. Lá fora, a cidade zumbia como sempre. Mas dentro daquele quarto estava silencioso, pacífico, real. E pela primeira vez em anos, Leonardo não sentiu que estava perseguindo algo perdido. Ele sentiu que estava em casa. A primavera deu lugar ao início do verão, e a cidade se transformou com ela. Cafés nas calçadas se encheram, risadas de crianças ecoaram dos parques, e o sol permaneceu mais tarde no céu. Para Leonardo, os dias mais longos pareciam simbólicos. Seu tempo com Sofia e Mariana não era mais dividido entre momentos emprestados e momentos conquistados. Havia se tornado natural, como um ritmo que não precisava mais de ensaios. Sofia começou a apresentá-lo a estranhos como meu pai, não apenas com olhares tímidos, mas com orgulho, como se estivesse reivindicando algo que sempre soubera em seu coração. E Leonardo nunca a corrigiu. Ele nunca o faria. Ainda assim, apesar de toda a luz que havia começado a se filtrar de volta em suas vidas, havia sombras que não haviam desaparecido completamente. Leonardo sabia que a cura não era linear. Não chegava de uma vez. Vinha em picos e vales, em súbitos lampejos de esperança seguidos por medo inesperado. E às vezes aparecia como silêncio. Mariana estava quieta há dias, não distante, não fria, apenas mais quieta. Ela sorria, mas o sorriso não atingia seus olhos. Ela ficava acordada à noite mais do que o normal, sua respiração apenas ligeiramente irregular, seus pensamentos claramente acelerados. Uma noite, depois que Sofia foi dormir, Leonardo finalmente perguntou: O que está acontecendo na sua cabeça? Mariana não respondeu imediatamente. Então ela se levantou e foi até a janela, com os braços abraçados ao corpo. Eu não sei o que acontece a seguir, ela disse calmamente. Eu não sei como isso funciona. Conosco, com você. Leonardo se levantou e se juntou a ela, parado perto, mas sem tocá-la. Nós não precisamos descobrir tudo de uma vez. Eu sei, ela sussurrou, mas isso me assusta, porque eu me permiti acreditar que isso poderia funcionar, e da última vez que eu acreditei em nós, isso quase me quebrou. Ele entendeu. O medo dela não era irracional, era conquistado. A confiança não era um interruptor a ser acionado, e o amor não apagava da história. Simplesmente pedia que você a carregasse melhor. Eu não quero machucá-la de novo, ele disse. Esse é o meu medo. Ela olhou para ele, finalmente encontrando seus olhos. Então o que estamos fazendo? Leonardo estendeu a mão para ela lentamente. Estamos tentando, e continuaremos tentando, todos os dias, por um longo tempo. Mariana não disse nada. Então ela assentiu e se inclinou para ele. Não totalmente, mas o suficiente. E essa foi toda a resposta que ele precisou. No fim de semana seguinte, eles levaram Sofia para a costa, uma pequena cidade praiana, tranquila e limpa, onde ninguém os conhecia e nada era esperado. Eles ficaram em uma casa de campo alugada com pisos que rangiam e uma velha rede na parte de trás. Sofia coletou conchas em um balde de plástico e Leonardo a ensinou a jogar pedras planas sobre a superfície da água. Eles assaram marshmallows, construíram castelos de areia e observaram a maré subir. Uma noite, quando o sol estava se pondo em raios de laranja e dourado, Sofia correu na frente na praia
e Mariana e Leonardo caminharam atrás dela na areia molhada. Ela pegou a mão dele novamente. Desta vez, não foi cauteloso. Foi certo. Esqueci como era sentir-se segura, ela disse. Ele apertou a mão dela. Eu também. Foi naquele momento que ele soube que queria-o para sempre. Não por culpa ou responsabilidade, ou porque estava tentando se redimir, mas porque ele nunca amou ninguém da maneira que amava esta versão deles, bagunçada, real, marcada pelo tempo, mas mais forte por isso. Ele não precisava de perfeição, ele precisava disso. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia adormeceu, aninhada entre eles com sal marinho ainda em seu cabelo, Leonardo se virou para Mariana e disse: eu quero construir uma vida com você. O tipo que não depende de tudo estar bem o tempo todo. Eu quero fazer parte de cada coisa difícil e de cada coisa boa. Eu não quero uma segunda chance. Eu quero o resto da minha vida. Mariana olhou para ele, seu rosto iluminado apenas pelo luar que filtrava pela janela. Havia lágrimas em seus olhos, mas sua voz não vacilou. Eu também quero isso, ela sussurrou. Naquela noite, pela primeira vez, eles não apenas compartilharam uma cama. Eles compartilharam um futuro. Era tácito, mas compreendido na maneira como se moviam, na maneira como se abraçavam, na maneira como não se apressaram em defini-lo porque não precisavam mais. Quando eles voltaram para a cidade, algo entre eles havia se solidificado. Não havia mais perguntas sobre se ele pertencia. Havia apenas o que eles fariam com o tempo que tinham pela frente. Leonardo não voltou à sua antiga vida. Ele não queria. A sala de reuniões podia esperar. Os negócios podiam esperar. Mas o recital de piano de Sofia, a nova promoção de Mariana no hospital, seus jantares tranquilos no apartamento iluminado por luzes de fadas, eles não podiam. Esses eram os momentos em que ele estava construindo seu mundo agora. Ele não era mais um homem tentando consertar o que quebrou. Ele era um homem tentando cultivar algo duradouro, algo bonito, com a mulher que ele nunca parou de amar e a filha que ele estava apenas começando a conhecer. Quando o verão se transformou em outono, Leonardo se tornou parte do mundo delas tão completamente que o passado parecia outra vida, uma da qual eles raramente precisavam falar mais. Sua presença não era mais um ajuste para Sofia, mas uma expectativa. Ela o chamava no meio da noite quando tinha pesadelos, o fazia prometer de mindinho que viria a todos os eventos escolares e lhe guardava um lugar no café da manhã com seus bichos de pelúcia, mesmo quando ele estava atrasado. Ela confiava nele completamente agora, e essa confiança moldava cada parte dele. Mariana também começou a se permitir relaxar. Ela não olhava mais o relógio quando ele estava com Sofia, ou prendia a respiração esperando que ele as desapontasse. Ela ria mais. Ela o deixava carregar parte da carga emocional. Deixava-o vê-la quando estava cansada ou frustrada ou vulnerável. Ele a via em seus melhores e piores momentos e a amava igualmente em ambos. Ainda havia momentos em que o medo se esgueirava, quando a memória do que ele havia feito e de quão facilmente ele um dia havia ido embora ameaçava surgir entre eles. Mas esses momentos eram fugazes agora e nunca permaneciam tempo suficiente para lançar dúvidas reais, porque ele não fugia mais. Ele aparecia de novo e de novo, até que o aparecer se tornou normal, não notável. Eles se mudaram juntos, silenciosamente, não com um grande anúncio ou gestos dramáticos, mas lentamente, peça por peça. Começou com a escova de dentes de Leonardo no banheiro, depois uma gaveta no quarto, depois seu nome adicionado ao contrato de aluguel, não porque precisassem, mas porque tornava as coisas oficiais.
Sofia perguntou se isso significava que eles eram uma família de verdade agora, e Mariana a olhou e disse: "Nós somos uma família de verdade há um tempo." E era verdade. Papel não os tornava uma família. Presença, sim. Esforço, sim. Amor, sim. Naquele outono, Sofia começou o jardim de infância. Leonardo tirou a manhã inteira para o primeiro dia dela, parado ao lado de Mariana, enquanto a levavam para a sala de aula, cheia de pequenas carteiras e pôsteres coloridos. Sofia usava um vestido azul e tinha o cabelo preso em 2 tranças, e ela segurava as mãos dos dois como se fosse a coisa mais natural do mundo. Antes de soltar, ela olhou para ele seriamente e disse: "Vocês dois estarão aqui quando eu sair, certo?" Leonardo se abaixou ao nível dela e disse: "Sempre." E ele falou sério. A professora pegou a mão de Sofia e a levou para a sala, e Mariana se encostou em Leonardo no momento em que ela sumiu de vista. Ela nem chorou. Ela sussurrou, meio orgulhosa e meio com o coração partido. "Ela está crescendo. Ela é corajosa", Leonardo disse, "como a mãe dela." Naquela tarde, depois da escola, eles a levaram para tomar sorvete e a deixaram ficar acordada um pouco mais do que o normal. Tornou-se um ritual. Cada marco celebrado juntos, cada dia difícil enfrentado como uma unidade. Eles eram um time agora, os 3, unidos por algo muito mais forte do que conveniência ou circunstância. Eles eram unidos pela escolha. Uma noite, assim que o inverno começava a mostrar seu primeiro sopro no ar, Leonardo planejou algo tranquilo, mas significativo. Sem grandes multidões, sem ostentação. Apenas os 3. Ele levou Mariana e Sofia aos jardins botânicos onde eles haviam ido meses antes, onde Sofia havia perguntado pela primeira vez se ele era seu pai. Desta vez, os caminhos estavam iluminados com pequenas lanternas para um passeio noturno de inverno, e Sofia dançava entre as luzes em seu pequeno casaco e gorro, completamente alheia ao que estava por vir. Eles pararam no mesmo banco, perto do lago de carpas. Sofia correu na frente novamente, perseguindo sua própria sombra. Leonardo se virou para Mariana com o coração acelerado. "Eu nunca pensei que teria uma segunda chance assim", ele disse. "Não apenas com você, mas com tudo isso, com uma família, com algo que realmente importa." Mariana sorriu suavemente. "Você fez com que importasse." Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma pequena caixa, não chamativa, não exagerada, apenas simples e real. A respiração dela falhou. "Eu sei que isso não apaga o passado, e eu sei que nada em nós foi fácil", ele disse. "Mas eu não quero perfeição. Eu quero honestidade. Eu quero as manhãs em que você está cansada, as noites em que brigamos por coisas bobas, os momentos tranquilos entre nós. Eu quero tudo isso, com você. Você se casa comigo?" Mariana não hesitou. Ela pegou o rosto dele nas mãos e o beijou com uma certeza que fez o ar ao redor deles parar. "Sim", ela sussurrou. "1000 vezes sim." A poucos metros de distância, Sofia bateu palmas e gritou: "Isso significa que eu vou jogar pétalas de flores?" Ambos riram em meio às lágrimas e Leonardo assentiu. "Pode apostar." O casamento foi pequeno, apenas a família e amigos próximos na primavera. Sofia desceu o corredor em um vestidinho branco com uma coroa de flores, radiante como se fosse a estrela do show, o que, de muitas maneiras, ela era. Mariana caminhou sozinha até a metade do corredor, quando Sofia correu de volta e pegou sua mão, e as duas caminharam o resto do caminho juntas. Leonardo esperava, com o coração batendo forte, sabendo que não estava apenas se casando com a mulher que amava.
Ele estava entrando totalmente, finalmente, na vida que sempre foi destinado a ter. Houve lágrimas, houve risadas, houve dança até tarde da noite. E no final, enquanto eles estavam aninhados juntos no silêncio, depois que todos tinham ido, Leonardo segurou a mão de Mariana e beijou sua testa. Você me salvou, ele disse. Mariana sorriu sonolenta. Não, você apenas se lembrou de quem deveria ser. E foi assim que a história deles começou, não com um começo perfeito, mas com 1000 momentos imperfeitos, costurados por esforço, fé e a escolha de continuar tentando. No final, foi isso que mais importou. Não os erros, não o tempo perdido, mas o amor que cresceu em seu lugar. Um amor que eles nunca mais deixariam ir.